possamos mais uma vez elevar o pensamento a Jesus, buscando sintonia com os nossos amigos espirituais que sempre nos assessoram, nos auxiliando a sempre levar o pensamento, buscando na divina sabedoria que nos oriente, que nos guie e que nos auxilie a realizar uma reunião saudável que nos traga tantos alimentos espirituais, tanto para nós, quanto para todos que puderem se beneficiar deste bate-papo que estamos realizando. Que Jesus nos abençoe e nos oriente mais uma vez. Assim seja. Assim seja. E o evangelho aberto para que a gente faça as nossas reflexões foi no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho, e o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. A obediência e resignação. Essa é uma mensagem do Espírito Lázaro, Paris, 1863. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão, ou o medroso, o covarde, não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante. Mas que vos aprove a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. A mensagem do benfeitor, ela vem trazer uma nova interpretação para essas duas palavras, obediência e resignação, porque talvez muitos de nós ainda façam uma alusão, uma interpretação dessas duas palavras
de uma maneira mais restrita, mais equivocada. A doutrina espírita, ou o ensinamento dado pelos espíritos, eles vêm para fazer com que a gente adquira um novo olhar diante da obediência, um novo olhar diante da resignação. A própria vida, ela é ativa. Dentro das leis naturais, a lei do progresso sempre nos incita a colocar as nossas inteligências, a nossa vontade em ação. E dentro dos nossos equívocos, a gente pode achar que resignação significa apenas aceitar tudo, sem ter nenhuma atitude perante as situações. Claro que existem leis irrevogáveis, claro que existem situações das quais nós não teremos o controle, mas podemos sim ter uma força, uma atividade perante elas. A resignação nos convida ao movimento, a colocarmos essa inteligência, esse atributo espiritual, para que nós possamos alavancar a nossa jornada evolutiva. O momento pelo qual passamos é extremamente oportuno, propício, para que nós desenvolvamos essas duas virtudes, a obediência e a resignação, principalmente. Entendermos, como vemos falando há bastante tempo, tendo várias oportunidades para ressaltar isso, que tudo está dentro das leis naturais, tudo segue uma programação perfeita, porque quem a criou é perfeito. Não existe erro. Existe, sim, e devemos encarar dessa forma, o estímulo. Tantas são e serão as oportunidades de aprendizado. Cabe a cada um assumir essa postura, ter esse desprendimento, escolher o lado certo, a postura correta diante de tudo que se segue. Jesus, ele sempre demonstrou essa obediência a Deus, a sua vontade. Ele sempre, nos seus dizeres, deixou bem claro que ele estava apenas cumprindo a sua vontade. Fazemos alusão ao momento que antecede a sua prisão, quando ele se retira no meio do Jardim das Oliveiras e roga ao Pai, se colocando como seu servo, de que, se possível, ele pudesse afastar dele esse cálice. Claro que Jesus já tinha a percepção de tudo pelo que ele deveria passar. Claro que ele já tinha adquirido essa obediência, esse sentimento de cumprimento da vontade do Pai, mas ele quis nos mostrar, quis nos ensinar que, mesmo diante das situações que a vida nos exigir, nós não devemos nos entregar ao lamento,
as reclamações, ou mesmo relegar tudo o que esteja acontecendo a uma má sorte ou a terceiros, mas buscar o recurso necessário para que nós possamos vivenciar tudo aquilo que nos é permitido, tudo aquilo que nos é solicitado da maneira correta. Que tenhamos uma noite abençoada, que todos possam aproveitar desses instantes com a palavra o Evandro. Muito bom, o Evangelho. Você que escolheu ou foi ao acaso? Foi acaso. Olha só que interessante, né? E nós hoje aqui estamos todos mascarados, obedientes à regulamentação, decreta aí do governo municipal, resignados, né, com as situações impostas pela natureza, pela consequência natural dos nossos atos anteriores. Diante de algumas situações, temos que demonstrar essas duas virtudes, né? A obediência e a resignação. E como muito bem colocado, né, Denis, a gente não significa isso que estejamos reféns ou sem nenhum tipo de ação, né, subjugados ao que quer que seja. Muito pelo contrário. Quando a gente adota essas virtudes elencadas no Evangelho e ressaltadas pelo Mestre, nós nos tornamos muito mais ativos, muito mais atuantes, né, muito mais fortes. Nós, na verdade, nos levantamos ante as situações e entendemos, né, com todas as forças da alma e com os atributos da inteligência, que acima de nós paira uma força imensamente superior. É uma questão que sempre é colocada em muitos dos nossos debates aqui, né, das quais a gente sai sempre enriquecidos, é esse entendimento, né, da figura deste Pai amoroso, né, deste Deus, desta força primária, dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como nos fala o Livro dos Espíritos. Esse entendimento profundo, que, como dizíamos na semana passada também, essa questão de alma, ela nos coloca em posição diferente. Nós passamos a enxergar as situações que nos cercam com um olhar diferente. Não é apenas uma questão religiosa de crer ou não crer. Você acredita em Deus, não acredita em Deus? Ela está muito além disso. Porque diante da situação que se apresenta, uma situação desta magnitude, né, que é a questão relacionada à doença que se estabelece como pandemia, nós vamos perceber que em muitas situações, aqueles que durante muito tempo da sua vida se disseram crentes, que estabeleceram uma relação religiosa profunda, atuante, muitas vezes mais de um dia da semana, várias vezes na semana, professando a sua fé, manifestando as suas atividades religiosas, chamando a comunidade para essa crença nesse Pai maior, mandando mensagens bonitas, escrevendo mensagens bonitas, se encontram hoje numa situação, em muitos casos, de desespero, de não entendimento da realidade, de se sentirem prejudicados por uma situação. Alguém que está numa vulnerabilidade social, ou que está na iminência de perder o emprego, ou que já perdeu o emprego, agora com as reduções e com as suspensões definidas pela medida provisória, se sentem prejudicadas por ter que de repente ter uma cessão do seu trabalho, vão ganhar menos, e aí existe uma revolta ou um discurso em muitas dessas pessoas que creem em Deus e que aceitam os seus atributos de onisciente, de onipresente, de infinitamente bom, de infinitamente misericordioso. E aí nesse discurso deixam vazar muitas vezes questões relacionadas a estarem sendo prejudicados, ou que tudo isso tem causado na vida deles a uma situação injusta. Então Deus deixou de existir. Eu, que até ontem dizia crer em Deus, neste Pai que me ama, a partir de hoje, com o estabelecimento da doença, eu deixo de acreditar, porque eu fico imaginando que Deus deixou de ser Deus
e que agora castiga a humanidade, infligindo a ele um vírus dessa natureza. E não consigo perceber que o Pai é o mesmo e que, na verdade, o estabelecimento dessa consequência natural dos nossos atos é um reflexo daquilo que fizemos ontem. Natural. O vírus vem nos colocar numa situação muito interessante. Eu estava vendo, né, esta fala, não é minha, mas é de um determinado profissional que dias atrás fez uma explanação no seu canal, e que ele dizia que o vírus hoje acaba fazendo com a humanidade o que a humanidade fez com a natureza até então. Ele se apresenta, deixa todo mundo intocado. O vírus tem uma capacidade de... ele viraliza, né? Como a gente fala na própria internet, viralizou por quê? Porque se reproduziu numa velocidade absurda. Então ele viraliza, ele intoca todo mundo e ele deixou todo mundo acuado e está se aproveitando de qualquer hospedeiro que ele encontra, com uma voracidade muito grande, né? Ele se alastra. E o que a humanidade fez até então? Quando chega num recinto, num ambiente sagrado da natureza, quando avança numa floresta, quando depreda ou degrada um rio, a humanidade sempre foi virótica. Ela veio e começou a fazer uma revolução no ambiente, extraindo do ambiente tudo que podia, se multiplicando cada vez mais rápido, mais dinheiro, mais meta, mais resultado, numa voracidade tremenda, invadindo o planeta sem respeitar a natureza. E aí quem se intocava eram aqueles pedaços de mata restantes, os animais que se escondiam, a natureza que se recolhia, apavorada com o movimento do vírus humano, que degradou o ambiente, que poluiu os rios, que criou situações de relacionamento agressivos. Quando Jesus fala bem-aventurados os pacíficos, a ponto de eu não poder falar raca para o meu irmão e cuspir do lado, ele está salientando que eu tenho que ter um respeito sagrado ao humano, ao que é natural. E a humanidade não respeitou isso nunca. Quando foi que respeitamos? Nunca. Quando foi que a humanidade não esteve em guerra? Quando foi que a humanidade cessou de matar alguém? Levantar as mãos limpas e dizer: há quantos anos as minhas mãos não contêm sangue humano? Ou de animais que são os nossos irmãos? Então, em todo momento da humanidade que nós pegamos a história, sempre houve conflitos armados, violentos, de irmão contra irmão, devastando. E agora o vírus chega e intoca as pessoas nas suas casas e se alastra com a voracidade humana. É o reflexo de estarmos comendo, né, do próprio veneno. Então o que o vírus está dizendo? Basta, chega. Já é o momento de nós percebermos que Deus é Pai e manda um recado, para que a humanidade de fato reflita e entenda que não estamos sendo prejudicados em momento nenhum. Mesmo porque qual seria o meu maior prejuízo, entre aspas? A morte. Mas a morte não existe. Já falávamos isso aqui, morreremos todos nós aqui, mas dia menos dia. E podemos morrer por outros motivos que não seja o vírus. Então não é um prejuízo que está sendo depositado no colo da humanidade, não é um castigo, é uma consequência natural daquilo que fizemos. E é uma amostra de como a natureza e as pessoas que foram vulnerabilizadas pelo homem, porque o homem infligiu muito mais mal a si mesmo que o próprio vírus. O homem matou mais gente que o vírus. O homem, no seu descaso, na sua displicência, na sua negligência, na sua voracidade, na sua ambição, no seu egoísmo, no seu orgulho, não é isso? Ele devastou a vida de muitas pessoas, indistintamente. Então, na verdade, quando isso se apresenta, é para que a humanidade sinta aquilo que fizemos, é o reflexo de nós mesmos, que não tem limites. E é interessante que o Evangelho coloca isso bem no final, né? Com relação à obediência e resignação, né? Ele fala assim: toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Está cedendo, meio que na marra, talvez tarde, talvez cedo, para alguns, não sabemos. Mas o que é importante entender do processo que se apresenta é que nós precisamos agora olhar para a realidade que se estabelece, entender que Deus é o mesmo Pai e olhar para aquilo com outros olhos que não sejam aqueles olhos simplistas,
né, de quem se recolhe e transfere de novo a responsabilidade para o vírus, como se o vírus fosse o culpado, o malvado. O vírus nem cérebro tem, né? Quem é o culpado? Somos nós. Então aquilo é um reflexo de nós mesmos. Então, ao invés de olhar para fora e buscar culpados, que sejam aqueles que mandam ficar em casa, que sejam aqueles que mandam sair de casa, né? Esses dias eu vi uma muito boa que apareceu no WhatsApp. Um manda eu sair, outro manda eu ficar. Eu vou ficar no portão. Porque se passar alguém, você tem que estar dentro de casa. Não, eu estou dentro de casa. Você tem que ficar fora de casa. Não, eu estou fora de casa, né? Então a gente acaba ficando numa situação que temos que perceber que não é culpa de nada exterior. É uma reflexão interna, interior, para que eu perceba que se eu não quero mais ter essas consequências na minha vida, eu tenho que mudar aquilo que eu faço. Se eu quero uma colheita diferente, o plantio tem que ser outro. E eu nem posso dizer, como dizem por aí, que agora estamos todo mundo perdido, o que eu faço, o que eu não faço, né? E agora, como é que vai ser o amanhã? Gente, cadê a crença? Cadê esses estudos religiosos que foram feitos durante tempo por esses que se dizem crentes? Está aqui, ó. Quantas vezes nós lemos esse evangelho de cabo a rabo, de fio a pavio? Aqui está a conduta humana. Ele está dizendo: bem-aventurados os pacíficos, né? Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. É o que temos que fazer agora. Dê ouvidos dóceis aos ensinamentos que o Pai nos favorece. Se você tem obediência e resignação, se você é pacífico, você vai entender o momento que passa. E vai perceber que a mudança precisa ser interior e que o amanhã não está incerto, não. O que eu faço amanhã na hora que eu sair de casa? Se já não saiu, né? Alguns já saíram. Aplica o Evangelho. O que nós fizemos até ontem ou até hoje deu errado porque nós fugimos desse código de conduta. Nós estabelecemos outras leis, nós estabelecemos leis humanas e uma maneira de se relacionar humana, em muitos casos distorcida, onde o maior vence, onde o maior de todos jamais foi o que mais serviu, mas o que mais se apropriou dos recursos das pessoas. Os poderosos, ao invés de servirem mais à humanidade, se apropriaram dos recursos e se estabeleceram cada vez mais poderosos, mais famintos, fazendo com que muitos ficassem à margem, que crianças morressem de fome, como acontece hoje. E a humanidade precisa do quê para enxergar isso? Que está errado o nosso modelo, que não funciona mais, nunca funcionou, porque fugimos do Evangelho. E muitos leem ainda hoje: bem-aventurados os pacíficos, como você muito bem disse, Denis, resignados e obedientes, e acho que isso aí é coisa de... que é isso? Você está tendo sangue de barata. Isso é uma atitude que não é uma atitude de homem, né? Essa é a atitude de homem, ou de mulher, ou de ser humano. É aquela que Jesus veio ensinar há muitos e muitos anos atrás, e que não foi cumprida, não foi obedecida e não foi implantada. Então agora a gente colhe o resultado da nossa ignorância, da nossa insensatez, da nossa ambição, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então a humanidade tem que colocar-se no seu lugar e dizer: o caboclo lá de cima, como quem diz, bateu na mesa e disse: acabou, chega, não permito mais isso. E mandou um vírusinho, graças a Deus, que causa pouco estrago na natureza. Podia ser uma terceira guerra mundial, graças a Deus não aconteceu. E aí agora estamos com uma situação que sutilmente vai nos fazendo refletir para que a humanidade de fato saiba o que fazer e não fique perdida. Para onde vamos? Está escrito há milênios. Esse é o código de conduta. Como eu devo proceder nos meus relacionamentos? Está aqui. Como é que eu devo me apropriar dos recursos naturais? Está aqui. Está tudo no procedimento cristão. Porque quando a gente se ama e quando a gente se une, quando nós damos as mãos, nada resiste à nossa força. Se nós estivermos juntos, nós reconstruímos. Começamos do zero, fazendo o que quer que seja, mas estamos juntos. Aí onde comerá um, comerá três. Falávamos disso, da multiplicação dos pães e dos peixes, é quando a gente cria essa energia. Quando a gente partilha, quando a gente coloca em comum, é essa comunhão com Deus que a humanidade nunca entendeu.
A comunhão é estar justamente junto, partilhando de todas as dores e de todas as alegrias. Aplicando isso, nós vamos restabelecer a ordem nesse planeta e vamos vencer qualquer dificuldade. Enquanto nós estivermos imaginando que o inimigo é o vírus, nós vamos nos eximir das responsabilidades que nos tocam. A responsabilidade pelo atual estado de coisa é nossa. Estenda a mão, reconheça a tua culpa, faz o teu exame de consciência, arrependa-se, chore o que for preciso no batismo com as lágrimas, mas se levanta, assuma o propósito da vida no batismo de sangue e segue o ensinamento, porque isso aqui é uma lei, seja obediente a ela. Não entenda, seja resignado, porque a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Quer dizer que não tenho saída. Eu vou obedecer com o cérebro e vou me resignar com o coração. Esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. Façam isso e serão perfeitos. Sigam os ensinamentos e serão felizes, pois bem-aventurados são os mansos e pacíficos. Então, muito boa a mensagem de hoje, né? Serve para nós, os mascarados. Eu ia falar os 3 mosqueteiros, né? Mas aí eles andavam de máscara, não, né? Não dava. É interessante você falar, Evandro, que eu lembrei de uma cena do filme, do Matrix, onde o agente Smith, que ele é uma inteligência artificial, e ele está interrogando o personagem Morpheus, e ele precisa de uma coisa com o Morpheus. E aí o Morfeu resistente não passa para ele o que ele quer, e ele fala isso que você falou da questão viral. Ele pega e fala assim que tem repugnância pela humanidade. Porque na hora que ele observa em todos os animais, o único ser vivo que o ser humano se assemelha é o vírus. Porque onde ele vai, ele se alastra, consome todos os recursos naturais, e assim que ele termina, ele pula para outro quarto, né? Eu lembrei muito que você falou isso daí. E lógico que existem várias obras literárias que abordam esse assunto, né? Se eu não me engano, em 1958, que foi aquela primeira edição daquele filme, O Dia que a Terra Parou, que fala justamente disso, né? Mas para não ficar só dentro da questão literária, os avanços da inteligência artificial estão bastante para frente, né? E uma dessas inteligência artificial que ela se modela como uma mulher, perguntaram para ela, né, assim, pelos seus cálculos, a gente observa que a humanidade está meio capenga, os recursos estão meio esgotando, o que você acha que tinha que fazer? Ela responde mais ou menos isso: olha, para que as coisas não fiquem pior daqui, ela fala mais ou menos o seguinte: a gente tinha que colocar os seres humanos dentro como se fosse um zoológico. Porque se deixar do jeito que está, do ritmo que a probabilidade é de esgotar, né? Justamente o que você falou, né? E é interessante isso, essa passagem, essa leitura que o Denis fez, que mostra justamente para nós, né, o quanto talvez seja dentro da essência do que Jesus nos veio trazer, né, que é a educação do espírito. Porque quando a gente percebe o ser humano, às vezes, como você falou, você deu o exemplo, o sangue de barata, né, a gente ouve muito isso, mas na verdade a gente percebe que o mais fácil, na verdade, é se levar pelas emoções. Ou explodir, ou você ficar inerte, ou isento, ou indiferente às situações, porque é muito mais fácil, é muito mais simples deixar se levar. Porque as emoções em nós são muito potentes, muito poderosas. Esse é o nosso poder, né? Essa é a nossa força. E a gente precisa educar o espírito para que a gente age com inteligência e direcione melhor essas energias, porque durante muito tempo foi muito mal interpretada essa situação. E talvez eu diria que nem mal interpretada, talvez nós, na conformidade do nosso ser, de não querendo passar por essa transformação, começamos a pegar as coisas que mais interessavam e realizando de acordo com o que nos interessa, né? Então eu sou uma pessoa indiferente à dor alheia. O que o ser humano passa para mim não me afeta. Então eu vou usar que eu sou manso e pacífico. Mas a verdade que eu estou fazendo, eu estou me escondendo atrás da situação. Isso mostra para o que é nós? A infantilidade do espírito humano. E o quanto que precisa ser educado, né? E a natureza, ela é a mãe da educação, a natureza, né? Como você disse. E lembrando muito bem, como você colocou na semana passada,
o quanto que precisamos trazer isso para a essência. E essas experiências vêm a nos fazer essa situação. Porque outra coisa que nós comentamos muito bem, para todo o aprendizado, ele existe uma metodologia, né? E o método de Jesus, ele é bem claro quando ele chega e fala para nós assim: se você quiser vir após mim, ele dá 3 passos. Realiza esses 3 passos. Ele é bem claro, se você não segue esses 3 passos, uma hora vai dar um problema. Vai gerar uma confusão, vai gerar uma interferência ali, e a gente não faz isso, né? Justamente o que eu estou querendo dizer. Quando eu sou alguém diferente e utilizo disso, eu não renunciei a mim. Eu ainda estou sendo o Marcos, o persona, o egoísta, o indiferente. Justamente tudo que nós andamos fazendo é explorar o grande egoísmo que sempre o livro dos Espíritos é preciso em acusar, que é o maior mal da humanidade. Enquanto não nos renunciarmos a nós mesmos, nós não conseguiremos apreender a educação do Espírito que Jesus veio trazer para nós. Porque existe muita energia, existe muita força. E até mesmo alguns ficam até confusos realmente, né? Quando nós começamos a doutrina espírita, eu falo por mim mesmo, às vezes acontecia uma situação, um problema, e eu falo assim, poxa, o que fazer? Né? Por às vezes a gente caminhar tanto num só caminho, realmente o novo, ele é um desafio para nós. Ele é um desafio. Mas então, como o Denis falou muito bem, isso precisa ser muito bem compreendido, porque não é a ausência de atividade, não é você estar inerte. O pacífico que Jesus faz questão de referenciar não é a inércia, muito pelo contrário, né? Jesus nunca foi inerte, muito pelo contrário. Então é como a gente hoje falamos muito da inteligência emocional, é como você faz, que faz toda a diferença possível, né? O Denis lembrou muito bem do evento, do Horto, né? E logo em seguida tem outro evento muito educativo com Pedro, com aquele grande evento que Jesus fala assim, Pedro, bainha tua espada, porque quem vive para a espada, morre pela espada. Mas Jesus, em outros momentos, ele sempre foi ativo, sempre foi firme no que ele fazia, sempre foi totalmente revestido dessa energia, desse espírito dele de ação, e nunca precisou ser agressivo, né? Nunca precisou ser agressivo. Então Jesus, a excelência dele é extraordinária, porque ele mostra a nós como fazer. E ainda por cima, ele vai dando detalhe o quanto que precisamos, quanto que é urgente essa lapidação do espírito. Porque não só nessa parte que ele fala do haka, né? Também a outra parte que ele fala muito bem do quanto é preciso nós educarmos o nosso pensamento, ou melhor, a forma de nós vemos o mundo, na questão do divórcio, né? Ele fala, se você olhar para qualquer uma das irmãzinhas e tiver desejos carnais dela, você já está adulterando. Então Jesus é muito preciso essa forma que a gente precisa educar o nosso espírito. E a gente observa essa superficialidade em nós tantas vezes, né, Evandro? Porque quando nós começamos a doutrina espírita, nós aprendemos que não podemos expressar raiva do nosso irmão, mas quando nós somos submetidos a uma situação agressiva, a gente, na frente, você não xinga mais, né? Eu não falo palavrão mais. Mas por dentro eu ainda estou moído, doido para que aconteça alguma coisa àquela pessoa que me prejudicou. E aí eu lembro de das falas do Raul Teixeira. Ele fala assim, olha, cuidado com isso, porque na verdade você está escondendo e mentindo para você mesmo um sentimento de vingança que ainda há no seu coração. Porque como que a gente observou que é a justiça de Deus? Não tem a justiça de Deus? Como você mencionou, cadê a justiça de Deus? Nós não lemos, não acreditamos nisso aqui, né? E eu lembro muito bem de uma história, quando você comentou de quantas pessoas que a gente conhece, né, que expressavam a sua religiosidade, que falava sobre a sua fé com tanto vigor, com tanta energia durante tempos mais tranquilos, e hoje parece que estão tão abatidos, né? E aí você comentou da aplicação do Evangelho. Eu lembrei de uma história que eu via muito do Riley aqui na terça-feira, que ele falava que tinha um palestrante, um dirigente espírita, que ele fazia muitas palestras e tinha sempre um senhorzinho que sentava no final do salão. Não sei se você já ouviu falar dessa história já, né? Já. Que ele desencarna, né? O palestrante desencarna, até que ele é resignado, até ele entende, ele passa pelo umbral, ele sofre e tal, ele olha aquilo, ele até entende um pouquinho, mas o coração fica assim, poxa, mas não estou entendendo, por que eu estou passando por isso, né? Ele fica meio assim, ele é educado, é polido, mas por dentro ele está meio...
E quando ele está bem no hospital se recuperando, ele observa aquele senhor que estava lá e vê ele numa posição muito melhor que ele, né? Ele pergunta, nossa, que legal te ver aqui, mas como que você conseguiu, né? Tá desse jeito. Tá tão bem, né? Como é que você tá tão bem assim? Ou seja, por que você tá assim e eu tô desse jeito? E aí ele fala assim, ó, bom, eu só tentei aplicar tudo que você falava na frente na minha vida. Eu fiz o que você falava. Eu fiz o que você falava pra fazer, né? Então, assim, é interessante, nós observamos, nós estamos fazendo isso aqui hoje, estamos fazendo sempre aqui hoje, nós vimos muitos líderes religiosos fazendo isso, a pregação do Evangelho, e eu acredito que, acima de tudo, a gente precisa sempre observar se nós estamos aplicando o Evangelho em nós. Né? Aplicando em nós o nosso comportamento, nossa forma de vida, nossa forma de pensar, porque as emoções vão surgir, a raiva é natural do ser humano, ela vai surgir, porque eu ainda não sou um espírito maduro, eu ainda sou um espírito jovem, mas eu preciso ter a consciência e um início de maturidade para que quando ela emergir, eu saber receber ela com respeito, não negar ela de mim, porque aí eu estou sendo, de novo, mais uma vez, mentiroso para mim mesmo, e realizar essa educação. Aí vai fazer sentido o bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque, como a gente já viu hoje nas pesquisas da neurociência, se a gente nega essa energia, essa força, que ora se apresenta de forma assim tão agressiva, a gente pode cortar muitas coisas em nós, o nosso potencial criativo. Mas, acima de tudo, a gente precisa educá-la para tirar melhor proveito dela. Senão, realmente, aí, como você falou algumas semanas atrás, tudo isso que a gente está passando não vai fazer sentido nenhum. Vai ser mais uma vez desperdiçado. Eu vou acordar, viver, dormir e acordar de novo como se nada tivesse acontecido. Passo por essa situação, não aprendo a lição e lá na frente a vida volta de novo. E se repete o ciclo. E eu não consigo quebrar o ciclo. Nós consideramos que essa questão da resignação, ela tem importância em dois aspectos. Acho que o primeiro que seria interessante trazer é a questão de que nós estamos há muito tempo nesse, entre aspas, castigo. Porque é justamente dessa maneira que às vezes que é encontrado para que a gente comece a retorne, né, pro caminho certo, para a atitude correta. É muito fácil da gente ver isso na educação das crianças. Quando as crianças elas fazem alguma arte, alguma estripulia que não devia, os pais vão lá, tentam repreendê-la de alguma forma, eles criam uma espécie de castigo para que ela possa tentar refletir, aprender com o erro dela, para que ela não incorra mais naquela situação. A gente está demorando demais para sair disso, porque já há muito tempo a gente está sendo convidado, está sendo chamado a fazer a coisa certa. Mas rebeldes que ainda somos, a gente prefere sofrer todas as sanções e principalmente as consequências, né, dos nossos atos, e eles vêm. Outra questão que também acho interessante trazer é o nosso estado atual, mesmo do planeta, né, que ainda comporta espíritos bastante difíceis de tratar, bastante rebeldes. Então, como a gente tem falado, não era de se estranhar que estou utilizando a palavra castigo aqui só para vias de entendimento, mas claro que a gente não deve olhar sobre esse aspecto. A gente tem que ter uma visão mais abrangente. A gente sabe que Deus não castiga, aquela ideia, aquela imagem do Deus punitivo já deve ter sido apagada ou substituída, né, das nossas mentalidades, pelo menos deveria. Mas a gente tem que entender que dentro de um planeta de provas e expiações, todos nós seremos convidados a passar
algumas situações que vão exigir que a gente tenha essa resignação, mas uma resignação bem mais dinâmica. Você bem colocou que a ferramenta está aqui nas nossas mãos. A gente só precisa seguir as diretrizes que estão expostas aqui. É um compêndio, né? Um compilado de todas as leis, de tudo que pode facilitar as nossas vidas. A gente só precisa seguir esse roteiro aqui. Não, mas teimosos que ainda somos, mas batemos o pé e ainda preferimos aprender pela dor. Quando você fala isso, é interessante que eu lembro de outra passagem, né? Que é a do filho pródigo. A questão da rebeldia. E a gente hoje sabe muito bem que a rebeldia ela é indiferente da idade. Existem espíritos que usam da inteligência mais cedo. Porque a inteligência justamente é isso, é você saber escolher, né? Você observar e não necessariamente precisar que o mal chegue até você e aconteça para que você, né, passe por aquele aprendizado. Não precisa ser assim. Jesus deixa muito bem claro que não precisa ser dessa maneira. É interessante quando você fala de castigo, né? Porque às vezes alguém pode estar ouvindo e falar assim, então o pai não pode castigar o filho? Bom, não é isso que a gente quer dizer. Claro. Na verdade, quando o pai está castigando o filho, o que ele quer ensinar ao filho é que as ações que ele realiza geram consequências. Sim. É isso que ele está fazendo ali, né? Então o castigo ele é bem-vindo. Quando está sendo feito dessa maneira, né? Obviamente, se está fazendo dessa maneira. Mas você percebe o filho pródigo, né? São dois filhos pródigos. Um que fica com o pai, ele aceita ficar com o pai, e o outro que vai. Infelizmente, ele precisou passar por todo o processo para que ele pudesse enxergar, né? Para que ele pudesse ser resiliente, ser obediente e retornar ao pai. E falou, poxa, realmente é isso que eu precisava fazer. É onde que eu poderia estar, né? Ele deixou-se levar pelas emoções, foi infantil, foi imaturo, o que acontece muito conosco hoje em dia. E isso é uma urgência que precisamos observar e enxergar, né? Porque isso traz alguns perigos ao qual a gente às vezes não presta atenção. Essa questão de sermos pacíficos e brandos, durante muito tempo nós fomos omissos, né? E aí é por isso que, vez ou outra, quando aparece alguém que é mais ousado ao público, que fala mais, que apresenta um pouco mais de energia, que de repente nem sempre ele é de fato aquilo que por dentro, ele chama sempre a atenção e conquista as pessoas e torna-se líder, torna-se um comandante daquela região. Porque nós, na nossa omissão, na nossa falta de coragem, às vezes, de tomar as rédeas da vida e tomar responsabilidade sobre os nossos atos, quando aparece alguém assim, é um prato cheio, né? Para quem gosta de ficar no estado de omissão. E isso é um perigo danado, porque grandes aproveitadores aproveitaram situações assim para subir ao poder. E exemplo disso na história é o que não falta para nós, né? Eu estava lembrando, quando comentou dessa questão que se apresenta, né? Não como um castigo, mas como um reflexo natural daquilo que plantamos, e portanto vem uma ação educativa natural. Uhum. Isso é muito, muito importante para nós entendermos a forma como Deus, né, o nosso Pai, atua no seu universo perfeito, deixando os filhos livres, né, com livre-arbítrio, mas que sejam conscientes das consequências. Para que entenda que eu fiz desse jeito e recolhi isso, eu não quero mais isso, eu faço de jeito diferente. E isso é muito interessante, que a história que eu lembrei foi aquela do Chico, né, onde foi perguntaram ao Chico o porquê da dor, né? Por que dói essa dor, esse sofrimento? Por que disso, né? Dentro dessa concepção, já que o Pai nos ama, por que ele permite que a gente sofra? E aí o Chico, comparado pelo Emmanuel, né, o seu mentor, ele conta a história do pastor, né? E aquela história é muito significativa, que a gente pode encontrar na biografia do Chico, porque ela faz a gente entender com muito mais clareza esse mecanismo que o Pai utiliza dentro das consequências dos nossos próprios atos, né? Então falava nessa história que tinha um pastor que cuidava do rebanho, do seu rebanho, as suas ovelhas. E alguém se aproximou, conversando com o pastor, e perguntou ao pastor, e se uma das suas ovelhas se afasta do rebanho, o que você faz? Eu deixo o rebanho, vou atrás dessa ovelha e trago ela de volta. E se ela se afasta de novo? Eu vou de novo atrás da ovelha e trago ela de volta. E uma terceira vez, vou lá e tal. Então ele sempre traz a ovelha, sempre que ela se afasta. E quando esta ovelha se afasta muito? Aí eu não posso ir
em busca da ovelha perdida que está muito longe e deixar por tanto tempo o meu rebanho sozinho. Aí eu mando o cão. E o cão late, o cão morde. E aí a ovelha sofre. Quando é que cessa o sofrimento da ovelha? Assim que ela faz a rota do filho pródigo. Porque quando o cão entende que ela começou a caminhar de volta para o rebanho, ele para de latir e de morder, mas acompanha. Se ela tenta se desviar, ele vai latir e morder de novo. Então a dor é educativa, por quê? Porque ela nos reconduz ao que é certo. E assim o corpo humano. Quando o corpo humano dói, não é que o corpo humano está, desculpa o termo, né? Te castigando. Tá vendo? Agora você vai doer seu estômago. Não. Você fez algo que desequilibrou, o organismo dói para te dizer, olha, presta atenção no estômago, ou na cabeça, ou no coração. Então a dor é educativa. Ela indica que você fez algumas ações que estão te trazendo um prejuízo. Então é perfeito, né? O sistema educativo, né, estabelecido por o nosso Pai, você nem dizer que é perfeito, porque ele é perfeito, mas a partir do momento que a gente avalia isso com inteligência, a gente percebe que por trás dessas situações tem essa inteligência maravilhosa, que nos ama e que quer o nosso bem. E por querer o nosso bem, não nos deixa isento das consequências da nossa responsabilidade. Nós não podemos. Então, a melhor educação é aquela que estabelece para o filho esse entendimento. E não muitas educações que nós vemos por aí, quando existe uma superproteção. Né? A gente pode pensar muito nas questões que envolvem os vícios e as condições dificílimas, tanto do alcoolismo quanto de outras drogas. Hoje se estabeleceu o AA, o Aranon, o amor exigente. E se você analisar nos passos que lá estão estabelecidos, existe isso muito bem determinado, que o adicto ele tem que saber e recolher as consequências dos próprios atos. E não os pais ou a mãe no início daquele processo colocarem o filho numa redoma e tirarem da frente as consequências mais desastrosas. Então por isso que toda a educação dessas pessoas passa pela educação na família, para que a família perceba o quanto é responsável muitas vezes pelas consequências ou pelas inconsequências. E hoje a humanidade é que está sendo educada. Hoje a situação se estabelece diferente, o Denis colocou muito bem que nós somos um planeta até então de provas e expiações. Então o que muda muito no cenário global? É que nós vamos passar de fase, nós vamos sair de uma classe e vamos para outras. Estamos deixando de ser planeta de provas e expiações e vamos para um planeta de regeneração. Então as provas que se estabelecem nessa transição são exames finais. E o exame final é o exame final. É a matéria toda. Então se eu não fui bem no primeiro bimestre, não fui bem no segundo bimestre, não fui bem no terceiro bimestre, chega no final do ano, quando todo mundo vai de férias, curtir lá suas coisas, Natal, eu estou de castigo, estudando que nem um condenado, porque eu tenho um exame final, porque eu posso perder o ano. Então, mas por que estou sofrendo agora? Meu amigo, você está sofrendo porque você não fez a lição antes. Então hoje a humanidade sofre as consequências porque não fez a lição antes. Por que você, ao se afastar um pouquinho, quando o pastor foi te buscar, você não voltou? Sem dor, sem sofrimento, com amor, com carinho, no colo dele muitas vezes, não é isso? Vem cá, meu velhinho, vem. Não, você não quis, aí você foi se afastando, aí vem a dor, a abençoada dor. Então nós não fizemos na primeira hora o que deveríamos, não fizemos na segunda hora, não fizemos na terceira hora. Agora somos trabalhadores da última hora. Tem que ser feito agora, só que agora, meu amigo, acumulou. Então as lições são mais poderosas, as lições são mais fortes, porque é toda uma situação que tem que ser reconduzida. O planeta está em transição. E aí estabelece-se um exame final. Então um abençoado vírus que vem fazer com que a humanidade reflita e passe por essa aprovação, aí sim tendo a consequência de ser aprovada. E a aprovação passa para o que nós estamos falando aqui. É aqui, ó. Revolta, indiferença, medo, insegurança, qualquer situação negativa no momento como esse está dizendo para aquele que nos põe em teste que eu vou reprovar. Eu não posso duvidar do amor do Pai. Eu não posso nesse momento perder a fé. Esse é o momento que eu tenho que mostrar a fé. Esse é o momento decisivo de eu tirar, se não um 10, um 8, um 7,5.
sei lá qual que é a nota de corte, se é 7 ou 5, né? Esse é o momento que se apresenta para mim como teste. E agora, justamente na oportunidade que eu tenho de vencer todas as situações anteriores numa única prova, num único testemunho, eu vou dizer que não. Esse é o momento que a humanidade passa para provar o que veio. Aí, tirando aqueles que ainda são muito remitentes, e esses de fato não querem que a coisa se estabeleça para o bem, porque eles estão renitentes que a coisa tem que ser para o mal, vão evidentemente para outro colégio, para outra escola, para outro planeta, como a gente sabe. Nós que queremos aqui permanecer nessa terra bendita, abençoada, que é a nossa terra prometida, que é a nossa Gaia, que é a nossa casa, que é o nosso projeto Terra, a gente quer ficar aqui, então nós temos que entender que essa aprovação final requisita de nós, homens que somos, o nosso valor, a nossa inteligência, a nossa resignação, a nossa obediência, a nossa ação positiva, a nossa coragem, né? Como dizia muito bem Estevão lá atrás com Paulo, o cristianismo é uma mensagem importante e exerce em nós uma força que precisa de pessoas corajosas. É para poucos? Pode ser, mas é para os corajosos. Porque para fazer o que aqui recomenda, é preciso ter coragem de ser protagonista, de entender que é representante de Deus na Terra, que você precisa manifestar essa força que você tem, com fé, com coragem, com força, independentemente do cenário exterior, como dizíamos semana passada, né? Que é um movimento de alma. Então, por isso que é uma oportunidade bendita que se apresenta para nós, né? E que nós precisamos aproveitar. Não perder essa oportunidade. Olhar para ela e ter olhos de ver e ouvidos dóceis de ouvir, para não cair no erro conceitual, na ignorância fatal de que é um vírus é o inimigo e que eu, coitadinho, agora, não. Consequência minha. Reconhecer aonde eu posso ter errado e agora assumir uma atitude ativa de passar por esse teste. Com fé, com confiança, com obediência, com resignação, com coragem, demonstrando as virtudes do ser humano que eu tenho, que todos temos. Interessante, Evandro, você falando essa história do Chico, do cão e da dor, né? Eu lembrei de um filósofo que eu gosto muito, Nietzsche. Ele às vezes é muito mal interpretado porque a forma que ele fala é chocante mesmo, né? Mas ele mostra para nós o quanto que somos infantis ainda. Olha o quanto que a nossa humanidade sempre lutou para extinguir a dor da vida, sendo que a dor é um processo natural do ser humano. De ser humano, a dor precisa estar ali. Então, a forma que você observa a dor, faz toda a diferença. Exatamente. A dor para nós, ela é uma informação, ela é puramente informação, nos indicando a nós que nós estamos indo distante da nossa, se poderia chamar assim, natureza. Você está violando a harmonia do seu ser. Então a dor está te mostrando, olha, muda o caminho antes que algo pior aconteça. Exato. Mas nós usamos a ciência muitas vezes para tentar extinguir a dor da nossa vida, né? Quando a gente pergunta assim, nossa, será que nós vamos chegar no estado de humanidade onde não vai existir dor? Sim, quando a gente ser mais educado e inteligente, né? Aí não precisará mais existir dor, né? E é interessante que quando você foi falar, eu lembrei do Chico também e de casos de resiliência. Eu lembrei muito do Padre Léo, quando ele foi acometido do câncer, o câncer estava avançado. Eu não lembro se foi um fiel, se foi um diácono, sei lá como é que chama a pessoa que trabalha por lá, né, como padre. Perguntou assim, falou, poxa, padre, você não vai pedir Deus, você ora para Deus te curar o câncer? Ele falou, não oro não. Por que eu vou fazer isso agora? Tantas vezes que ele me alertou do meu vício de cigarro, que eu fumava muito, eu não quis parar, por que eu vou incomodar ele agora? Ele já fez o que ele tinha que fazer, né? E eu lembro também da outra parte do Chico, onde uma mulher acompanhava, eu não lembro qual mulher que era, de Uberaba, e falava assim, poxa Chico, por que você não pede pro Arigote operar o olho? Eu falo assim, não, minha filha, você tá doida? Se ele opera o olho, vai aparecer algum outro ponto. Então, antes o olho que eu tô acostumado, né? Vai que aparece um câncer aqui. Então, deixa quietinho, porque Deus sabe o que tá fazendo. Então, você vê a inteligência emocional que é preciso ter para ser resiliente, para ser obediente, que não é fácil, você exige coragem, como você bem falou. Exige muito empenho para nós, né? E como a gente está usando essa educação, de novo, a forma de ver a vida faz toda a diferença. A vida, ela é totalmente educativa a todo momento, a todo instante. Mas se a gente não estiver lúcido
para perceber isso, a gente cai nas armadilhas de você, só pode ser o fulano que está fazendo isso comigo, só pode ser o ciclano. Tenho certeza que Deus está ocupado com outra pessoa, agora não está olhando para mim. Porque a gente não está lúcido, né? E é interessante que eu lembro muito quando você traz as palavras, dependendo do mentor que vem com você, que ele usa o termo estar a cavaleiro das suas emoções, sentimentos, e hoje se usa muito o despertar da consciência, justamente, a gente tem que estar atento para o que está acontecendo, senão a gente perde, deixa passar batido e não aproveita a educação. Não aprende a lição. Não aprende a lição. Tem uma frase, eu acho que é atribuída a Emmanuel, que é mais ou menos assim: dor sublime companheira, que me reconduz ao caminho do bem quando dele me afasta. É justamente esse esforço que a gente tem que ter, essa mudança de olhar para tantas questões que nos chegam e que, como você bem falou, como vocês bem falaram, vai facilitar todo o nosso processo. Nós estamos num ponto extremamente importante das nossas histórias. É o momento da gente cerrar os nossos olhos ou desvendá-los e realmente focar naquilo que é o importante, que é o essencial. Mais uma vez, voltando à questão da resignação, eu não vou me lembrar em qual capítulo do Evangelho, mas o próprio Espírito de verdade vem reforçar essa questão do porquê a gente tem que ser resignado, do porquê nós devemos ser dinâmicos diante dessa oportunidade de sermos resignados. Você citou o exemplo da questão das doenças, né? Às vezes eu estou lá me entupindo de doce e desencadeia um diabetes. Aí, claro que eu vou sofrer todas as consequências que advirão dessa patologia, dessa moléstia, que foi provocada pela minha imprudência. Aí, cabe a mim ficar lamentando, ficar chorando, ficar reclamando a minha má sorte, a minha má estrela? Não. Qual que vai ser a minha postura? É buscar os recursos que estão disponíveis aí. A própria tecnologia dentro do ramo farmacêutico dispõe de medicações que vão me oferecer uma qualidade de vida, mas não necessitava que fosse assim. Se eu não tivesse sido desobediente, se eu não tivesse sido reliento e teimoso. Agora é conviver, né, com as consequências das nossas atitudes e sermos ativos. E hoje a gente tem muita oportunidade de desenvolvimento. Sem dúvida. Nós acho que estamos meio caminhando para o final, nós estamos, né? E é importantíssimo, né, o que todos salientamos aqui, para entendermos que aconteça o que acontecer, né, no final de tudo isso, imaginando que alguns de nós sejam reprovados, né, no exame final, esta tão esperada e escrita, falada, comentada, né, entendida, o momento desse juízo final, né, que se encontra aí de certa forma permeado em muitas culturas, separação do joio e do trigo. Então a gente sabe que é esse momento, né? Evidentemente é um momento que se apresenta onde nós teremos uma mudança no cenário terrestre para atingirmos um patamar evolutivo diferente. E quando a gente fala que algumas pessoas da humanidade não participarão desta nova fase evolutiva que se apresenta, a gente pode pensar de novo no castigo, né? Sim. Nossa, mas não passei na prova. Esse professor é danado, hein? Por que não me passa? Porque não adianta te passar. Certeza que eu tô pegando meu pé. Não foi com a minha cara. Eu não foi com a minha cara. Eu não foi com a minha cara. Gostou do Marquinhos, do Denis, né? Mas eu, né, não gostou da minha cara, tá vendo? Me reprovou, danado. Por que não dá um jeitinho e deixa eu passar?
de ano. Só meio ponto. Me dá meio ponto aí, me dá, né? Me dá um trabalho final, que já estamos no trabalho final, mas não quer dizer, porque não adianta, porque o importante não é eu passar de fase para uma nova etapa, se eu não aprendi o que eu tinha que ter aprendido. A natureza não dá saltos. Eu não vou me adaptar na nova escola, porque eu não tenho conhecimento da antiga. Fica 5 anos da matemática básica sem aprender e vai fazer cálculo numérico, vai ser engenheiro. Você sabe de matemática, o que é isso? Né? Como é que você vai aprender lá o logaritmo, a trigonometria, que até hoje eu não aprendi, né? Cálculo diferencial, né? Álgebra ali no ar, né? Porque não tem nada ali no ar, né? Como é que eu vou aprender essas situações todas se eu não aprendi? Na minha época era a 7ª série de matemática, que era o terror, né? Se eu não aprendi a matemática básica, se eu não sei fazer as equações, então não adianta eu ir lá para ser, vou ser engenheiro lá na nova fase. Não, meu filho, você não sabe matemática básica. Então, para o meu próprio bem, eu preciso perder esse ano, para não perder a vida toda lá para frente. Porque uma hora ou outra, isso vai ser cobrado de mim, porque eu não sei, eu não aprendi. Então, eu não posso perder tempo de ir para uma nova fase e ficar 10, 15, 20, 25 anos, para depois lá na frente falar, nossa, o professor não foi legal comigo. Eu devia ter reprovado, eu devia ter ido para outra sala de aula, para outra escola, para aprender aquilo que eu não aprendi. Então não é punição, também na separação do joio do trigo. Concluindo, teve uma história que circulou na internet de uma situação exatamente assim, em que o professor dá um jeitinho para um aluno. Vocês viram esse vídeo? Acho que ele recebe um dinheirinho, uma coisa assim, e ele quebra o galho do estudante para ele passar de ano. E no futuro ele é um médico. E aí tem uma cena, uma situação em que se apresenta um parente, a esposa da pessoa, uma filha da pessoa, e ele não consegue salvar, entre aspas, né? É uma história, evidentemente. E aí ele vai ver esse médico. Então, se eu burlei uma etapa da minha vida, e eu acho que burlando isso eu vou conseguir chegar numa situação anterior, isso não está me fazendo bem. Eu posso tentar corromper, mas se a pessoa que eu estou tentando for honesta e impedir que eu a corrompa, a corrupção cessou e o mal foi interrompido. E eu não posso achar ruim, eu tenho que achar bom, porque eu falo, peraí, ele está me reconduzindo na minha lucidez espiritual. Eu não posso fazer o que eu estou fazendo, porque eu não tenho condições de ir para aquela sala. Eu preciso repetir o ano. Porque se eu fizer de novo essa lição, aí sim eu posso chegar na nova fase e superar todo mundo, inclusive. Quanto não foram os reprovados de ontem, nas nossas salas de aula, que a gente olha hoje com 2 ou 3 anos de formação tardia, mas que se tornaram profissionais muito melhores. Porque passaram por uma nova fase mais amadurecidos, cujo aprendizado foi muito mais sólido, porque foi refeito. E está aí a reencarnação, né? Para concluir, por que reencarnamos tantas e tantas vezes? Por que do ciclo reencarnatório? Por que passar por essa experiência reencarnatória de novo? Educação. Faz de novo aquela lição. Por quê? Porque você não fez ela 100%. Faz de novo aquela lição. Quantas vezes nós reencarnamos com as sogras, né? Com os sogros, com as famílias que nos sustentam, abençoadas famílias. Por quê? Porque a gente tem que aprender a lição, aprender que é irmão, aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender a amar. Então, são lições extraordinárias e a natureza e a justiça divina são perfeitas, porque nos colocam alunos que somos, na escola que a gente precisa, na lição que a gente precisa, em tudo que a gente precisa. O que a gente tem que fazer? Aprender. Não aprendemos? Retornamos. A diferença agora é que a humanidade vai, parte dela, para a nova fase, e alguns de nós, se não passarmos no exame final, teremos que fazer a nossa readaptação em outro cenário educativo. Tudo bem? Amém. Então que nos coloquemos na mão do Cristo, abençoado irmão, querido amigo, e possa nos recolher em seus braços, né? Nos auxiliando uma vez mais na tarefa e nos desafios que se apresentam na nossa vida.